Prezados alunos, boa tarde. Tudo bem com os senhores? É um prazer estar aqui com vocês para meditarmos um pouco a respeito do direito. E não só isso, estamos aí na iminência do exame da ordem, né? Do exame da OAB. Acredito que os senhores estão aí se preparando, se dedicando para a tão sonhada aprovação, né? Eu acredito que é o objetivo de todos receber aquela carteira da Ordem dos Advogados, aquela vermelhinha, né? Que é o sonho de todo estudante de direito. Então, eu tô aqui para te ajudar. Então, eu vou gravar hoje aqui um vídeo. Eu vou fazer tratar alguns assuntos aqui de direito constitucional, que é uma matéria também que eu leciono, que eu milito. Inclusive, estou lecionando ela num cursinho lá em Campinas para o exame da ordem. Então eu quero aqui falar com vocês um pouco a respeito do direito constitucional, alguns assuntos que julgo eu serem importantes e não só importantes. É bem provável que serão cobrados no exame da OAB. Perfeito? Então seja bem-vindo a essa aula. Para quem não me conhece, aqui quem vos fala é professor Lucas Torresan. Se você quiser saber outros vídeos, quiser conhecer um pouco do meu trabalho, convido você não só a entrar no YouTube e ir lá no meu canal, digita lá professor Lucas Torresan, escreve Torre com 2 R's e depois você coloca Z-A-N, Z de zebra, A de amor e N de navio. Procura lá Lucas Torresan no YouTube, tem vários vídeos meus, tem um canal meu lá que eu coloco vários vídeos relacionados com o direito, né, direito penal, processo penal, direito constitucional, tem vários assuntos lá. Não só isso, procura também na minha página no Facebook, também com o mesmo nome, intitulada Professor Lucas Torresan, que tem vários assuntos lá abordando direito, bem como palavras motivacionais para poder, de fato, você estar com o seu psicológico sempre para cima, né? Sempre para cima, porque o psicológico influencia muito na aprovação. Você tem que estar sempre blindado de boas palavras, até porque existe um provérbio que eu gosto muito de citar, que fala assim como você imagina em tua alma, assim será. Assim como você imagina em tua alma, assim será. Portanto, acredite, você é capaz de passar. Por isso que eu estou aqui gravando um vídeo, porque eu acredito em você. Se eu não acreditar em você, não estaria aqui. Não faria o menor sentido eu dedicar parte do meu tempo para ajudá-lo. É porque eu acredito, é justamente por eu acreditar em você que eu estou aqui dedicando alguns minutos do meu dia, alguns minutos do meu dia para ajudá-lo na aprovação. Beleza? Sem maiores delongas, vamos lá para o direito constitucional. Primeira coisa que a gente tem que entender. O direito constitucional é um ramo do direito público que estuda o quê? Qual que é o objeto do direito constitucional? É a Constituição Federal, que é, à luz da pirâmide de Hans Kelsen, o cume de todo o ordenamento jurídico. O que quer dizer com isso? Quer dizer que todas as demais leis têm que estar em consonância, em harmonia com o que diz a Constituição Federal. Por isso que Hans Kelsen fala assim, a Constituição Federal é o cume de todo o ordenamento jurídico, de tal sorte ou de tal maneira que as demais legislações que não estiverem em consonância, em harmonia com o que diz a Constituição Federal, é tida elas como o quê? Normas inconstitucionais. Inconstitucional, porque é o quê? Conflito, a choque com o quê? Com o que diz a Constituição Federal. Mas, o que a gente é interessante lembrarmos? Que a Constituição Federal ela não surge do nada. Até porque já dizia o filósofo grego Parmênides que do nada nada surge. Ou seja, tem que ter algo que a crie. E esse algo se chama poder constituinte. O poder constituinte é o poder que possui a incumbência de criar uma Constituição Federal. Só que o poder constituinte ele divide-se em poder constituinte originário e poder constituinte o que? Derivado. Então nós temos o poder, dentro do poder constituinte, nós temos o poder constituinte originário, também conhecido de primeiro grau ou genuíno, e nós temos o poder constituinte derivado, que se subdivide em decorrente e reformador. Qual que é a grande sacada? E é bem cobrado isso no exame da Ordem dos Advogados. Essas são as características do poder constituinte. Veja, as características do poder constituinte originário são 3. São os 3 Is. Grava isso. 3 Is. Poder constituinte originário, as características são 3 Is. Quais são esses Is? Ele é incondicionado, insubordinado e ilimitado. Repito para que você possa gravar e memorizar. Ele é incondicionado, insubordinado e ilimitado. Incondicionado, insubordinado e
ilimitado. O que significa isso? Lembrando, poder constituinte originário significa que ele não está subordinado a nenhuma norma, ele não está condicionado a nenhuma norma, ele não está limitado a nenhuma norma. De tal forma que todos os assuntos podem ser inseridos à luz do poder constituinte originário. Só que, se o poder constituinte originário possui esses três Is, se o poder constituinte originário tem essas características, nós não podemos dizer que seja verdadeiro que essas características sejam iguais para o poder constituinte derivado. Ou seja, se no poder constituinte originário nós temos esses três Is, do poder constituinte derivado nós tiramos esses três Is. E aí fica o quê? Poder constituinte derivado, ou de segundo grau, ou de segunda ordem, é conhecido como o quê? Ele tem a característica de ser subordinado. Subordinado é o quê? Ao poder constituinte originário. Derivado ao poder constituinte originário. E o que? Limitado ao que? Ao poder constituinte originário. E quais são essas limitações? Nós temos de três ordens as limitações do poder constituinte derivado. Lembrando, sempre quando fala em limitações, nós estamos falando o quê? Do poder constituinte derivado. Por quê? Porque o poder constituinte originário ele é ilimitado. Então, quais são as limitações do poder constituinte derivado? Está no artigo 60, parágrafo 4º. Nós temos limitações do quê? Procedimentais, materiais e circunstanciais. Quais são as limitações materiais? O artigo 60, parágrafo 4º fala o seguinte: alguns assuntos não podem sofrer o quê? Reforma. Não podem ser passíveis do quê? De emenda constitucional. Não podem o quê? Ser o quê? Alterados. Esses assuntos também são conhecidos como o quê? Cláusulas pétreas ou núcleo constitucional intangível. O que diz o artigo 60, parágrafo 4º? Quais são os assuntos que não podem sofrer emenda constitucional? Diz assim o artigo 60, parágrafo 4º. Não haverá proposta de deliberação tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico, a forma federativa de Estado e os direitos e garantias individuais. Qual que a gente tem que entender? Qual que é a pegadinha que pode acontecer? Veja, o voto de obrigatório para facultativo pode sofrer emenda constitucional? Sim. Pode sofrer alteração? Sim. Porque o que fala o artigo 60, parágrafo 4º? Não haverá proposta de deliberação tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e o quê? Periódico. Então veja, não fala nada a respeito do obrigatório. Logo, o obrigatório não é cláusula pétrea. Se não é cláusula pétrea, é passível do quê? De reforma. Cuidado com isso. Forma federativa de Estado e os direitos e garantias individuais. Isso aí são limitações materiais. E qual que é a limitação procedimental? Nós temos que ter iniciativa 1/3 e para aprovação nós temos que ter um quórum do quanto? De 3/5 em sessão bicameral. Não obstante a isso, nós temos a limitação o quê? Limitação circunstanciais, que não pode sofrer emenda constitucional. Quais são as circunstâncias? Intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa. Gravaram isso? Poder constituinte originário possui características, 3 Is: incondicionado, insubordinado e ilimitado. Poder constituinte derivado, que ele pode ser o reformador, que é fazer emenda constitucional, ou o decorrente, que é o quê? Criar uma constituição estadual. Quais são as características? Limitado, condicionado e subordinado. Quais são as limitações? Materiais, procedimentais e circunstanciais. Quais são os materiais? Está no artigo 60, parágrafo 4º, que não pode sofrer emenda constitucional, que esses assuntos são cláusulas pétreas. Quais? Não haverá proposta de deliberação tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico, a forma federativa de Estado e os direitos e garantias individuais. Beleza? Grava isso, presta atenção nisso daí, na diferença, porque se no exame falar as limitações, lembra, tá falando o quê? Do poder constituinte derivado. E aí você tem que lembrar o quê? Essas limitações materiais, procedimentais e formais. Se for falar do poder constituinte originário, o poder constituinte originário não tem limitações. Cuidado com isso, presta atenção para não errar. Beleza? Depois, esse é um vídeo só abordando essa parte introdutória. Eu estarei depois o quê? Fazendo um outro vídeo de outro assunto curto, para que o objetivo meu aqui é que num vídeo curto fique uma dica gravada para você. Meu objetivo não é fazer um vídeo longo, mas um vídeo curto para que essa dica seja inserida no teu subconsciente, você grave isso e consequentemente consiga assinalar a resposta correta. Beleza? Bons estudos. Tiver alguma dúvida, tiver alguma dica também, quer que eu aborde algum assunto, coloca um comentário aí, teria o prazer de responder, não só de responder, mas atender o teu pedido na medida do possível, tá bom? Forte abraço,
e boa sorte. Você vai conseguir. Abração, tamo junto. Corre lá, estuda. Abraço.